continuando hoje o nosso declutter. Então, última semana do mês e o nosso desafio é o qual? Destralhar a casa. Não é para você fazer nada muito profundo, é para você passar pelos lugares que a gente está determinando aqui e fazer exatamente o que está sendo falado. Marjorie, mas eu poderia fazer tudo, eu poderia fazer mais, eu poderia fazer o cômodo inteiro. Poderia, mas você iria ficar cansada. E todo mês tem a última semana dele, né? Então vai ter a última semana de fevereiro, vai ter a última semana de março. Para que a pressa? Não é mesmo? Esse mês de janeiro nós temos o hábito do mês que é o brilhar a pia. Então, se você já está conosco, se você já está no grupo, você já está brilhando a sua pia. Se você já está no grupo, você já está caminhando nos baby steps. Olha quanto você já caminhou. Então, para que pressa? Né? Por isso que o nosso grupo se chama Um Passo de Cada Vez. Então, hoje, nós vamos fazer o destralhe de uma peça da sala, que pode ser a sua estante ou um rack, ou aquele aparador, sabe, que fica ali na sala, geralmente, né, perto da porta. Tudo vai para lá em cima, ele acaba sendo um hotspot. O que é um hotspot? Aquele ponto quente, que tudo que chega vai para lá. Então, carteira fica lá, lancheira fica lá, as compras acabam ficando lá. Agora nem tanto, porque tá precisando limpar, né? Então, isso melhorou. Mas se não, ficava lá também. Caderno, documento, enfim. Então, você vai mexer nessa peça que seja a peça mais difícil da sua sala. Aqui em casa é a estante. Então, você vai avaliar se essa peça ela está exercendo a função que você quer que ela exerça. Eu vou dar o exemplo da minha estante. A minha estante ela tem uma parte do meio, que é a maior, né? Aquela abertura maior que seria para colocar a televisão. Está o computador da minha filha. Então, ela está sendo bem utilizada. A parte lateral tem umas coisas do meu esposo, na outra tem alguns livros, embaixo alguns livros e tem umas gavetas que tem documentos. Só isso. Mais nada. A parte superior dela tem pipas, né, do meu marido e tem o hamster, que ele tem que ficar num lugar seguro, a gente coloca ele ali. Então, perceba que a minha estante, ela não é um porta-bibelôs. Ela tem uma função específica. Apesar de que amanhã eu vou olhar para ela com um olhar bem mais crítico e vou sim tentar mandar ela embora. Estou pensando seriamente nisso. Porque a minha sala é pequena e ela é um trombolho no meio da sala. Então amanhã eu vou sentar e vou analisar bem essa possibilidade, vou ver se eu consigo lugar para as coisas que estão lá dentro e, enfim, fazer isso. Mas isso já é definitivo? Não. Nós temos que ser muito conscientes na hora de fazer alguma mudança. E essa semana do declutter pode ser que eu olhe para ela e só resolva isso ainda daqui a um mês ou 2. Então não tenha pressa, de novo, é um passo de cada vez. Todas as vezes que você vai tomar uma decisão, principalmente de descartar ou doar alguma coisa, você tem que ter consciência do que você está abrindo mão. No caso da estante, ela é útil, ela tem uma função ali na minha sala. Então, na hora de você descartar ou de você mudar de lugar, você tem que fazer ali aquela pergunta bem básica. O que eu ganho tendo ela aqui? E o que eu perco se eu tirar ela daqui? Uma coisa que eu sei que eu ganho se eu tirar ela de lá é espaço. E isso realmente tem me incomodado muito. Por outro lado, lembra que o computador da minha filha está lá? Se eu tiro a estante, eu vou ter que colocar uma mesa lá. Então, será que vai valer a pena? Será que isso vai dar certo? Percebe que você tem que sempre fazer o custo-benefício da ação, seja uma coisa grande, como uma peça, né, como a estante, seja de uma peça pequena. Um detalhe importante sobre o declutter. De repente você tem uma mesa ali, uma peça ali que tem gaveta. E aí você tem aquela gaveta da bagunça. A gaveta da bagunça é uma coisa que ela é tão ruim quanto o quartinho da bagunça. Sabe, isso sim precisa ser eliminado da sua vida. Cada vez que você tem um local que você vai continuar entulhando coisas ali, você acaba entulhando a sua mente da mesma maneira. Lembrem-se que da forma como você faz uma coisa, você faz todas as coisas.
Então, pense naquela gaveta da bagunça. Pensa naquela portinha da bagunça. Essa minha estante tem, tá? Por isso que amanhã que eu vou analisar bem ela, vou olhar e depois eu conto para vocês o que eu resolvi. Mas eu quero que vocês entendam que gaveta da bagunça, quartinho de bagunça, essas coisas têm que ser resolvidas. Então, mesmo que a estante fique, ela vai ter que ser toda funcional. Tudo ali que é bagunça, que é entulho, que é tralha, vai ter que sair dali amanhã. Isso é inegociável. Por quê? Porque nós estamos no mês de janeiro, é a primeira última semana do mês. Então, eu tenho 12 declutters para fazer daqui até o final do ano. Se eu for fazer só na última semana de cada mês. Todo mês, isso há 4 anos, eu sempre tenho alguma coisa para mudar, para tirar, para colocar, para mover, para jogar fora ou para doar. Sempre. Não falha. Por quê? Porque eu já contei para vocês, eu sou acumuladora. E de um mês para o outro já é tempo suficiente para me jogar alguma coisa em algum lugar. Quando chega nessa semana, eu tenho que ser muito criteriosa, ir lá, olhar e resolver. Se você nunca fez esse declutter, não se preocupe em fazer tudo de uma vez. De novo, eu estou há 4 anos nesse processo. O seu dia 1 é hoje. Mas desde que você comece hoje, tome uma direção, dói muito. Mas tome uma direção e segue. Toma uma direção e vai. Por quê? Porque a gente precisa dessa direção assertiva. A gente precisa desse momento de falar assim, uau, resolvi, agora tá legal. Não, não tá legal, eu preciso de outra coisa. Mas para vir outra coisa, precisa sair alguma coisa. Entende? Porque senão você só vai acumulando mais peças, mais lixos, mais tralhas. Aquilo que poderia ser maravilhoso num determinado momento, em outro vira tralha. Então, para hoje, você vai observar exatamente o que aquela peça representa no meio da sua sala ou no canto. O que você vai fazer com ela? Como ela pode ser mais bem utilizada? Como pode ser melhor distribuída? Ou será que ela não serviria melhor na casa de outra pessoa? É de se pensar. Então, para hoje, a nossa missão é o declutter na sala. Se a sua casa é pequena, ou se a sua sala não tem tralhas, não tem nada que você precise olhar, porque tem algumas salas que tem a televisão no painel, alguns bibelôs ali no painel e o sofá. Ponto. Não tem nenhuma gaveta nesse painel para ela arrumar. Tudo bem, se for esse o caso, faça o declutter do banheiro. Porque na terça-feira nós resolvemos banheiro e sala. Mas amanhã você vai resolver só um desses 2 cômodos. Ou você vai resolver o banheiro, ou você vai resolver a sala. Marjorie, minha casa tem 3 banheiros. Tudo bem, você vai escolher um banheiro. De preferência, o de circulação. O que todo mundo usa. E depois, no mês seguinte, você faz o seu banheiro na próxima terça. Depois você faz um outro banheiro da área de serviço ou da área gourmet. E assim você vai fracionando o seu declutter. Não existe necessidade nenhuma de você ficar o dia inteiro fazendo faxina. Quando você faz o declutter no momento certo, no lugar certo, no dia certo. Mês que vem vai ter de novo o dia certo, o lugar certo e a hora certa. Qual o timer que nós usamos para o declutter? 15 minutos. Não precisa mais que isso. Supondo que seja a sua primeira vez, você pode estender ali até 30 minutos. Mas essa semana é foco, é olhar mesmo para aquilo e resolver cada peça, cada pedacinho. O que você pode ver no banheiro que você pode descartar ou jogar fora? Aquela saboneteira que você não gosta, eu tô com 2 que eu vou jogar fora amanhã. Aquela saboneteira que você não gosta, sabe aqueles bibelôs, grampos, que caem assim no meio do armarinho e você até esquece que tá lá? Aquilo pode descartar, escova de dente velha você pode trocar, tudo isso você vai olhar amanhã. Se você guarda os remédios no banheiro, não é um lugar aconselhável para remédios, tá?
por causa do vapor do chuveiro, do calor, isso pode interferir na fórmula do remédio, sim, dependendo da embalagem dele principalmente. Mas se for o caso de você guardar os remédios no banheiro, já verifique a data de validade, já jogue fora tudo que está vencido. Eu não costumo deixar os comprimidos na caixa, né? Aí algumas pessoas falam assim, mas e a bula? A bula você olha na internet, né, gente? Se você esquecer para que é determinado remédio, antes de tomar você olha na internet e vê para que ele serve. Tem a bula de todos os remédios no Google. Então eu não guardo caixa. Quando são comprimidos, algumas coisas, eu jogo a caixa fora, anoto se não tiver na embalagem a validade, jogo a caixa fora e fico só com os comprimidos na caixinha. Esteja com tudo com o menos espaço possível e que fique o mais organizado possível. Não chego a colocar em ordem alfabética, até porque eu não tenho tanto remédio assim mais. Mas coloque numa ordem de categoria, pelo menos. O que é antigripal, o que é apenas para febre e de repente uma alergia, xarope, vermífugos, pomadas, para que são as pomadas? Se for o caso, coloca também uma fitinha ali escrita para que é, né? Caso você tenha que se lembrar ou outra pessoa pegar. Então, organize isso e sempre tem o mesmo critério que nós já falamos no vídeo de segunda-feira. Sua casa, ela tem que funcionar para a pessoa chegar e ver o que tem que ser visto. Supondo que você faça uma viagem e precise que alguém venha na sua casa para pegar algum documento para você, é você chegar e falar assim, olha, tá na primeira gaveta, tem uma pasta, as outras pastas estão dentro dela, tá escrito Marjorie Valdir Documentos. Ou, se for da Késia, né, tem uma pasta com os documentos que tá escrito Késia. E aí você coloca, Késia é minha filha. E aí você já só fala aonde a pessoa tem que vir. Isso facilita muito. E ela abriu, pegou, fechou, não bagunçou nada, não revirou nada, achou o que precisava e foi embora com aquilo feito. Então, sua casa não é só para ficar arrumada, ela tem que funcionar sem você. Esse é o detalhe. Ela tem que funcionar sem você. Por que algumas vezes a pessoa se sente tão estressada, tão brava, porque tudo eu, ninguém sabe onde está nada, porque de certa forma nós gostamos de controlar. Então a gente coloca tudo de uma forma que só a gente sabe pegar, só a gente sabe onde está e só a gente sabe colocar de volta no lugar. Tudo que você for arrumar, seja no banheiro, seja na sala, tem que ficar adequado para cada idade da sua família. Eu não entendo, eu vou falar da bolacha, mas só porque é um exemplo que eu dou sempre. Por que bolacha tem que ficar na prateleira mais alta? Qual a lógica da bolacha estar na prateleira mais alta e a criança não consegue pegar? Não existe uma lógica, pelo menos para mim. Por outro lado, é onde acontece tanto acidente, porque a criança quer ter acesso àquilo, ela sobe numa cadeira em cima de outra cadeira, acaba caindo e se machucando. Faz sentido? Então, pense na sua casa que funcione para sua família inteira. Ah, meu marido não quer que coloque determinada coisa em determinado lugar. Ok, analisa se de repente a ideia dele não é tão boa quanto a sua. Perceba que você não mora sozinha, você tem uma família em casa. Então, todas as coisas têm que fazer sentido para todo mundo. Talvez você queira, porque queira, que algumas ferramentas fiquem em determinado lugar, em uma determinada posição. Se aquilo não faz sentido para o seu marido, aquelas ferramentas nunca vão voltar para aquela posição. Então, coloque as coisas que facilitem a sua vida. Ah, meu marido gosta de colocar chave de fenda, alicate, martelo em cima do armário de mantimentos. Por que não? Ai, Marjorie, fica feio. Quem é que vai ficar olhando em cima do armário de mantimento, gente? Geralmente ele é um pouco mais alto. Então, perceba o que vai funcionar. Se toda vez ele usa e coloca lá, ele usa, coloca lá, então já deixa lá. Para que sofrer? Ah, não, mas ali não é lugar, ali fica um bibelô assim, assim. Tudo bem, fique, deixa atrás. Não sei, de todo jeito é você que vai limpar mesmo depois. Mas não se estressa com coisas que são tão pequenas, que não valem a pena você ficar se estressando. Daqui a pouquinho,
lá no Instagram eu deve estar subindo uma postagem e eu vou estar falando mais sobre a sala. Então observe se nessa estante ou rack ou no painel, nessa gaveta, enfim, o que tem para resolver e resolva hoje. Lá no grupo, eu e as administradoras, né, eu dei a ideia e elas concordaram. Na verdade, até agora uma delas concordou. Ainda não vi a resposta da outra. Que a gente vai dar uma recompensa extra. Marjorie, como recompensa? O seu cérebro, ele não tem ideia do que é verdade, do que é mentira e do que tem preço e o que tem valor. Então, no grupo, nós trabalhamos com recompensas. Quando a gente começa a ganhar as florzinhas, porque a gente cumpriu a missão do dia, o seu cérebro começa a ficar feliz e querer mais recompensas. Então, ele começa a facilitar ainda mais para que você seja uma pessoa que realiza ainda mais, porque ele quer mais daquilo. E ele começa a te dar ali neurotransmissores, começa a te dar dopamina, adrenalina, coisas que vão te fazer, substâncias que vão te fazer a cada dia ficar mais feliz. Eu não vou entrar no termo técnico aqui, até porque não faz muito sentido falar disso fora do contexto, mas você precisa desses neurotransmissores. Muitas das vezes você tem muita vontade, mas não tem nenhum ânimo, não tem nenhuma motivação para fazer. Se você tomar um copo de água, você hidrata. Se você dá uma recompensa, você já começa a ficar feliz e a satisfação da realização vai te dando mais força e mais motivos para continuar fazendo. Então, hoje, eu quero que você seja feliz. Você vai para o segundo dia do Declutter e você vai fechar esse mês assim, destralhando a sua casa. Regras simples da organização. As tralhas nunca vão acabar. Nunca. Por quê? Porque nós acumulamos todo mês, nós vamos acumular de novo. Por outro lado, não se organiza tralhas. E quando você deixa a tralha na sua casa, você investe tempo, você perde dinheiro remanejando essas coisas de um lado para o outro. Para quê? Simplesmente vai lá e deixa tudo limpo, livre e seco. Básico, tudo que é grande atrás, tudo que é pequeno na frente, que você abra a estante e veja tudo que tem lá dentro, que faça sentido estar lá dentro. Eu não tenho certeza do que eu vou ver lá na estante, porque ela realmente não é uma estante que funciona como um porta-bibelôs, como eu falei. Então tem as coisas de pipa do meu marido, tem o computador, tem documentos e do outro lado tem alguns livros. Precisa ter sentido essas coisas estarem lá. Aqui do meu lado eu tenho uma estante de livros e os que estão lá não cabiam aqui. Então eu estou pensando num remanejamento. Lembra, eu estou pensando no remanejamento hoje que eu estou gravando esse vídeo. Amanhã é o dia, então eu vou destralhar, vou pensar e talvez em 1 ou 2 meses é que eu vou finalmente resolver essa estante de vez. Porque eu ainda vou pensar no que eu perco, no que eu ganho, se eu deixo ela ali ou não, certo? Não faça nada correndo, não faça nada por emoção, tenha sempre esse critério. O que eu perco, se. O que eu ganho, se. Quando você pensa em desapego, você vai vai fazer sempre essas duas perguntas para você. O que eu perco se eu abrir mão disso? Mas o que eu ganho se eu abrir mão disso? Se você tiver interesse de fazer uma sessão comigo gratuita, eu faço essa ferramenta com você e a gente descobre o que você ganha e o que você perde quando você se torna uma mulher organizada e quando você abre mão do apego. Eu sempre fiz assim, a minha vida sempre foi assim. Ok, o que você ganha sendo assim? E o que você perde sendo assim? Ok? Beijos e até amanhã às 11h11, quando nós vamos falar do dia 3 do nosso Declutter.